O astrofísico de Harvard, Avi Loeb, sugeriu que o 13 Atlas é, na verdade, algum tipo de tecnologia alienígena. Imagine olhar para o céu e perceber que algo está vindo de muito, muito longe. Não um asteroide comum, não um cometa como os que já cruzaram nosso sistema solar, mas um objeto que nasceu fora dele, em uma região do espaço que a humanidade só consegue imaginar em teorias e modelos matemáticos. Um visitante interestelar que, segundo cálculos recentes de Harvard e análises confirmadas por equipes da NASA, pode estar prestes a desafiar tudo o que acreditávamos entender sobre a segurança do nosso vizinho planetário, Marte. E os dados não são apenas intrigantes. Eles são alarmantes. Por meses, acreditava-se que o chamado 13 Atlas, um corpo celeste detectado no meio de 2025, passaria de forma inofensiva pelo sistema solar interno. Um espetáculo para telescópios, mas sem risco real. Porém, os últimos ajustes de trajetória registrados por instrumentos da NASA e analisados pela equipe do renomado astrofísico Avi Loeb, de Harvard, revelaram algo inquietante. O objeto não apenas está acelerando, como também parece estar corrigindo sua rota em direção ao planeta vermelho. Os bastidores dessa descoberta estão longe de ser transparentes. Enquanto relatórios oficiais mantêm um tom controlado e quase burocrático, documentos vazados e relatos de cientistas ligados a diferentes agências espaciais revelam um cenário bem mais perturbador. 13 Atlas não se comporta como nenhum cometa já registrado. Seu brilho aumenta em pulsos regulares, como se estivesse reagindo a comandos. Sua velocidade desafia modelos clássicos de mecânica celeste. E o mais desconcertante, suas emissões de gás parecem não ser fruto do acaso, mas de manobras. O que está realmente acontecendo com esse visitante interestelar? Estamos diante de um fenômeno natural ainda não compreendido ou observando, pela primeira vez, uma tecnologia não humana operando diante dos nossos olhos. Para responder a essa pergunta, precisamos retroceder alguns passos. A primeira detecção de 13 em Atlas aconteceu no dia 1º de julho de 2025, quando telescópios automatizados registraram uma anomalia no céu. O objeto parecia um cometa, com sua cauda característica, mas havia algo que incomodava os especialistas desde o início: sua velocidade. Enquanto a maioria dos corpos gelados do espaço viaja algumas dezenas de quilômetros por segundo, 13 Atlas foi medido em 87 quilômetros por segundo em relação ao Sol. Isso significa que a cada 80 minutos ele percorre uma distância equivalente à da Terra até a Lua. Nenhum cometa conhecido mantém um ritmo tão extremo. Até aí, o fenômeno podia ser explicado como uma curiosidade astronômica, um fragmento vindo de longe, acelerado por forças gravitacionais em sua jornada. Mas o que chamou a atenção foi a consistência matemática em seu movimento. Diferente de cometas, que liberam gases e poeira de maneira caótica, com explosões desordenadas conforme se aproximam do Sol, 13 Atlas libera plumas de gás em intervalos cronometrados de 17 minutos. Como um metrônomo cósmico. Como um motor disparando em rajadas cuidadosamente calculadas. A cada pulso, o objeto parece ajustar milimetricamente sua rota, alinhando-se cada vez mais próximo da órbita de Marte. Segundo os cálculos mais recentes, a aproximação máxima deve ocorrer em 26 de setembro de 2025, a uma distância de menos de 2 milhões de quilômetros. Para o universo, isso é praticamente um fio de cabelo. E basta uma mudança de apenas 10 km por segundo em sua velocidade, algo mínimo em termos cósmicos, para que a rota se transforme de sobrevoo em colisão direta. A magnitude desse possível impacto é quase impossível de dimensionar. Estima-se que o núcleo de 13 Atlas tem até 400 metros de diâmetro, composto por gelo, poeira e possivelmente um núcleo metálico denso. Se atingir Marte, liberará uma energia comparável a 2 milhões de megatons de TNT, milhares de vezes superior à maior detonação nuclear já feita pela humanidade. Isso geraria uma cratera de até 60 quilômetros de largura e lançaria destroços para além da órbita marciana. E aqui entra o ponto mais sensível. Marte não é apenas um planeta desabitado e distante. Ele é hoje o centro da exploração espacial. Diversas sondas orbitam o planeta, como a Mars Reconnaissance Orbiter e o Mars Express, além de rovers como Perseverance que continuam em operação na superfície. Um impacto dessa magnitude poderia destruir ou desabilitar décadas de trabalho científico e bilhões em investimentos. Pior, poderia comprometer futuras missões tripuladas, planejadas justamente para a próxima década. Mas os dados não param por aí. Informações vazadas de dentro da NASA indicam que antenas de alta potência já foram reposicionadas para monitorar diretamente o núcleo de 13 Atlas. Os primeiros sinais de radar retornaram ecos metálicos, algo incompatível com gelo e poeira,
que deveriam absorver a maior parte da energia. Se confirmados, esses registros indicam que o objeto possui uma estrutura interna que pode ser artificial. Essa possibilidade faz os cálculos e os pulsos de gás soarem ainda mais inquietantes. E é nesse ponto que a história se transforma. Não estamos mais apenas diante de uma ameaça cósmica natural, mas talvez da primeira evidência de uma tecnologia extraterrestre. O que significa, afinal, que esse visitante interestelar pode não estar apenas passando por Marte, mas mirando nele. E é exatamente aí que a tensão aumenta. Sinais estranhos, formações triangulares observadas em órbita de Marte e um silêncio crescente das agências espaciais. O enredo deixa de ser apenas científico e passa a tocar em algo muito mais profundo, uma questão que pode redefinir o lugar da humanidade no cosmos. À medida que os dias avançam e a data crítica se aproxima, um padrão inquietante começa a emergir. Observatórios independentes, espalhados pelo mundo, registraram que a cauda de 13 em Atlas não apenas cresce em luminosidade, mas também se divide em 3 feixes finos, brilhando em tons esverdeados e pulsando no mesmo ritmo dos jatos de gás que já desconcertaram os astrônomos. Esses feixes parecem convergir sutilmente em direção a Marte, como se estivessem traçando um caminho. Para muitos, trata-se de uma coincidência visual, um jogo de luz e exposição fotográfica. Para outros, a semelhança é perturbadora demais para ser ignorada. Em paralelo, a Mars Express, missão da Agência Espacial Europeia, registrou 3 pontos brilhantes orbitando Marte em formação triangular. Inicialmente descartados como artefatos de imagem, eles retornaram exatamente no mesmo posicionamento em 3 órbitas consecutivas. Isso sugere que não eram ruídos de câmera, mas objetos sólidos, refletindo a luz solar. Seriam fragmentos ejetados pelo próprio 13 Atlas em uma passagem anterior? Ou pior, poderiam ser sondas, dispositivos enviados deliberadamente para preparar o terreno? O astrofísico Avi Loeb, conhecido por desafiar o pensamento tradicional, publicou um artigo em coautoria com seu aluno Adam Ibert que circula entre especialistas antes mesmo da revisão formal. O texto defende uma hipótese ousada. 13 em Atlas não é apenas um cometa. É uma sonda interestelar programada para se guiar sozinha usando o próprio gelo como combustível. A cada liberação de gás, em intervalos perfeitos, ele ajustaria seu curso da mesma forma que naves humanas utilizam propulsores de manobra. Isso explicaria a precisão de sua trajetória, mais importante, porque ela parece se alinhar cada vez mais com Marte. Essa teoria ganha ainda mais força com o chamado paradoxo energético. Para alterar sua rota em até 10 km por segundo, seria necessária uma quantidade de energia absurda, muito além do que o simples aquecimento solar poderia fornecer. Estamos falando de algo na casa dos bilhões de joules, o equivalente a reatores nucleares em escala planetária. Nenhum cometa conhecido liberou tamanha potência. Se não é natural, a única explicação plausível é tecnológica. Mas por que Marte? Essa é a pergunta que divide a comunidade científica e inquieta governos silenciosos. Alguns sugerem que, caso seja de fato uma nave ou um artefato inteligente, a escolha do planeta vermelho não seria aleatória. Marte é hoje o mundo mais explorado pela humanidade depois da Lua. Ele concentra rovers, satélites e planos para futuras missões tripuladas. Um impacto controlado poderia servir como teste, como forma de chamar atenção ou mesmo como tentativa de estabelecer contato através de sinais detectáveis após a colisão. Outros levantam hipóteses ainda mais perturbadoras, que Marte teria sido escolhido como alvo justamente por ser desabitado, mas repleto de máquinas humanas, funcionando como uma vitrine do nosso avanço tecnológico. Uma espécie de ensaio para observar nossa reação diante de um evento desse porte. O silêncio das agências espaciais alimenta ainda mais a tensão. Memos internos indicam que NASA, ESA, Roscosmos, CNSA e JAXA já discutem discretamente protocolos de defesa planetária. Pela primeira vez, fala-se abertamente em interceptar ou até destruir um objeto interestelar antes que ele alcance outro planeta. Mas aqui reside o dilema. Se 13 em Atlas for apenas um cometa incomum, qualquer tentativa de interferência poderia ser um erro histórico, desperdiçando recursos e arriscando fragmentos ainda mais perigosos no espaço. Se for algo além disso, estaríamos enfrentando a primeira evidência de uma inteligência extraterrestre ativa. Enquanto isso, telescópios como o James Webb e o Hubble já direcionaram seus olhares para o objeto. Astrônomos amadores também colaboram, enviando imagens que, em alguns casos, mostram detalhes que nem os observatórios oficiais divulgam. Em exposições prolongadas, o verde da cauda pulsa como uma aurora cósmica, num padrão quase hipnótico. E é justamente esse padrão, repetido com precisão matemática,
que mantém a comunidade científica dividida. Coincidência ou design? O que acontecerá se 13 Atlas realmente atingir Marte? A colisão, calculada em velocidade próxima a 57 km por segundo, liberaria uma energia equivalente a milhões de armas nucleares. O impacto vaporizaria quilômetros cúbicos de rocha, ejetaria poeira para o espaço e possivelmente alteraria até o clima marciano. As sondas em órbita poderiam ser inutilizadas em segundos, cortando linhas de comunicação e encerrando décadas de pesquisa. Mas há quem vá além. Simulações indicam que fragmentos da colisão poderiam escapar da gravidade de Marte e seguir trajetórias que, em alguns anos ou décadas, alcançariam até a Terra. Agora imagine se, entre esses fragmentos, houvesse mais do que simples rochas. Se uma tecnologia escondida sob camadas de gelo e poeira fosse liberada na explosão. Se micro-organismos desconhecidos, talvez artificiais, fossem espalhados pelo sistema solar. Não é por acaso que, nos bastidores, cientistas tratam o caso como um divisor de eras. Se 13 Atlas for natural, será o mais impressionante cometa já registrado. Se for artificial, pode se tornar a prova definitiva de que não estamos sozinhos. E o mais desconfortável é que não teremos que esperar séculos ou décadas para descobrir. A janela crítica começa em setembro deste ano. O céu está nos dando um enigma, um visitante que desafia cada cálculo, cada explicação convencional. E enquanto Marte se torna o palco desse possível encontro entre natureza e tecnologia, a humanidade observa, em silêncio, com a respiração suspensa. Porque se 13 Atlas for realmente o que alguns acreditam, o primeiro contato não virá na forma de uma mensagem de rádio ou de uma sonda encontrada por acaso. Ele pode vir como uma colisão devastadora, pintando o céu marciano de verde e abrindo a maior questão que já enfrentamos. E se não estivermos apenas sendo observados, mas testados?